Olá, sejam bem-vindos ao Manifeste Já, o podcast que vai te ajudar a manifestar a vida dos sonhos. Eu sou a Thay, eu moro na Inglaterra há 4 anos e eu conto com a lei da atração para praticamente tudo. Se você é novo na área da lei da atração, fica ligado aqui no podcast que eu vou compartilhar muitas táticas testadas e aprovadas. Ou se você, como eu, já é um velho conhecido da maravilhosa lei da atração, fica aqui também, porque eu tenho certeza que você atraiu esse podcast. Olá! Voltamos para mais um episódio do Manifeste Já, o podcast que te ajuda a realizar seus sonhos. Gente, esse é o 3º episódio já que eu gravo e eu queria falar uma coisa, eu não tô divulgando muito o podcast, porque eu queria primeiro dar uma preparada melhor, né, nos meios de comunicação para divulgação que eu tava planejando. Só que ao mesmo tempo eu também não queria perder o embalo que eu tava para gravar os episódios. Então eu pensei, eu vou publicar. E pra mim, quem chegar, né, até o podcast vai chegar porque estava buscando alguma coisa, né, porque foi atraído para aquilo naturalmente. Porém, pra minha surpresa, o que eu fiz sem querer, semana passada eu acabei divulgando a foto da capa do podcast no meu Facebook, porque eu criei um Instagram e eu postei a foto da capa. E aí eu não percebi que estava vinculado à minha conta pessoal do Facebook. Então é isso, agora não é mais segredo, né? Algumas pessoas que me escutam aí da minha família, amigos já. No fim até que foi uma coisa boa, né? Porque uma hora ia chegar esse momento, então acaba que já foi sem eu nem ver. Mas, de qualquer forma, eu ainda acho que quem chegou até aqui foi porque estava precisando. Então, hoje, o dia que eu tô gravando esse podcast, é o 2º dia de lua nova. Gente, essa é a melhor fase pra gente renovar as energias, especialmente uma lua nova no signo de Leão. Ela acaba dando bastante energia para aquilo que a gente quer manifestar. Então, eu tenho alguns rituais que eu gosto de fazer. Porém, ontem acabou não dando muito tempo de fazer muita coisa desses rituais. Na verdade, assim, eu acabei começando uma coisa nova que é muito bom para você começar coisas. A lua nova, então eu comecei um desafio que depois eu falo um pouco mais para vocês. Mas enfim, ontem eu cheguei em casa do trabalho, coloquei meus cristais para recarregar as energias, né, sob a luz da lua nova. E depois eu acabei, né, começando a fazer coisas aqui pro podcast, porque eu tô muito empolgada, então não queria perder o embalo. Decidi focar nisso e, além de ter começado, né, já o desafio que eu falei pra vocês, o que levou mais tempo do que eu achava que levaria no começo. Então eu acabei deixando isso um pouco de lado. Mas eu quero me organizar para que na próxima lua nova, né, um pouco antes, obviamente, eu tenha um podcast para vocês falando mais sobre os rituais interessantes que vocês podem fazer também e ajudar vocês a manifestarem as coisas que vocês desejam, tá? Gente, vocês lembram que eu contei que eu ia acampar na outra semana? Então, eu fui. Então, um lugar lindo na Snowdonia, é uma vila chamada Lamberes. E aí eu e a Thalita, a gente foi e a gente ficou numa fazenda. Muito, muito bonito o lugar e tal, era um gramadão, né? A gente podia ficar vendo assim as ovelhinhas soltas. Gente, eu adoro ovelha, eu acho os animais assim mais fofos do mundo.
muitas vezes quando eu tô indo pro trabalho, eu vejo ovelha, eu vejo vaca e eu adoro, me dá uma paz, assim, ver esses animais. Pra mim, acaba tendo um efeito relaxante. Principalmente quando elas estão comendo, assim, mastigando. Eu acho muito bonitinha. Então, quando a gente chegou lá, né, depois de algumas horinhas viajando, que a gente foi parando em alguns lugares muito bonitos pra tirar foto e tal. Então, no primeiro dia, o tempo ele tava ótimo. A gente conseguiu até fazer um churrasquinho. Eu assei os marshmallows que eu falei pra vocês que tava lá na minha visão da manifestação. Pra mim era, né, parte essencial pra gente conseguir manifestar o sonho. Detalhe, eu esqueci, a gente comprou um marshmallow, eu esqueci o palito, mas tudo bem, porque lá no acampamento eles tinham uma lojinha e vendia, então deu tudo certo. Então, primeiro dia lindo, né, tal, a gente conseguiu montar a barraca depois de uma certa dificuldade, mas conseguimos. Né, as duas assim deslumbradas com o visual do lugar. Tinha um lago lá perto. Então foi tudo de bom. E a Suzy, que é a nossa cachorra, foi junto. No Instagram tem fotos já desses momentos, se vocês quiserem ver. Ela ficou super calma, né? A gente começou até a achar que ela não estava gostando muito, porque normalmente ela não é calma daquele jeito. Mas ela estava super calma durante todo o final de semana. Só na hora de dormir é que foi, assim, um pouco triste. A gente levou um colchão de ar e esse colchão, ele murchou. Na verdade, ele começou... Não é que a gente dormiu e a gente acordou no chão no outro dia, não. Ele começou a murchar e tava chovendo à noite, começou a ventar muito. E eu não tava, assim, contando com barulho que isso ia fazer dentro da barraca. Eu achei que a gente aqui tá acostumada com janela com vidro duplo, não faz barulho quase que nenhum na hora de dormir. Então eu não tava pensando nisso, né? Que de dentro da barraca eu ia escutar absolutamente tudo. Cada, né, uivo do vento, cada gota de chuva. E aí vinha vento e batia na barraca e a barraca fazia barulho. Nossa, foi... até teve uma hora lá que a Thalita falou que eu acordei com a macaca. Quase não consegui dormir na primeira noite. Mas assim, gente, foi uma conexão muito diferente com a natureza. E ainda assim eu faria de novo. O segundo dia foi um pouco melhor, né? Eu consegui dormir praticamente a noite inteira. Acho que meu corpo não, porque eu sentia ainda o chão, mas eu meio que acostumei com a ideia de que a gente ia dormir no chão e a gente nem tentou encher o colchão de novo na noite seguinte. Vamos ficar assim mesmo, pra gente não se decepcionar ali daqui a algumas horas. Acho que foi isso que a gente pensou, sei lá. Mas assim, a conexão realmente com a natureza foi completamente fora do normal e mágico pra mim. Então eu quero fazer de novo. Nós aprendemos algumas lições, né, com os perrengues que a gente passou, mas eu não desisti de acampar, não. Inclusive, eu achei que essa experiência ela mexeu um pouco comigo. Coisas que eu não estava esperando que aconteceriam. Eu voltei, assim, gente, tão agradecida pela minha casa, por dormir, ter um teto mesmo, né? Nossa, essa construção, gente, que coisa maravilhosa quem pensou nisso. É, então, ter, né, uma casa, ter minha cama, meu colchão, um banheiro perto, porque lá eu tinha que, né, subir uma montanha, né, uma subida para conseguir usar o banheiro. E, então, ir no banheiro no meio da noite não ia rolar. Eu, né, segurava até a hora que dava. Então, essas coisinhas assim que a gente dá como garantida no nosso dia a dia, mas que a gente, se a gente não tivesse, faria, né, faz, na verdade, muita falta, né, quando tira.
Então eu voltei apreciando muito, né, por essas coisas que eu tenho, que estão sempre aqui e que são uma bênção na minha vida. É isso, obrigada, casinha. Ai, gente. Mas vamos agora então pro assunto principal de hoje, tá? Então, gente, eu sempre fui uma grande acreditadora. Nossa, essa palavra existe? Eu sempre fui uma grande acreditadora de várias coisas. Então, acho que desde criança eu tive uma espiritualidade muito presente na minha vida. Eu buscava entender um pouco sobre religião. Eu que quis fazer catecismo, né? Meus pais nunca falaram pra mim que eu tinha que fazer. A minha irmã tinha feito, né? Tinha vontade de fazer. E uma amiga minha da escola ia fazer, eu quis ir também. No catecismo eu lia um pouco sobre a Bíblia e depois eu não quis continuar, achei que não era pra mim, porque eu também tinha outros interesses, e muito assim, mais pro lado esotérico, né, como astrologia. Com 13 anos, né, comprei meu primeiro baralho de tarô, eu tinha cristais, gnomos, acreditava nessas entidades. Então eu posso dizer que eu sempre tive uma essência assim meio bruxinha, sabe? E mais recentemente eu descobri que meu conhecimento sobre a lei da atração e manifestação eram, na verdade, rasos. Então, durante a minha vida, muitas coisas eu aplicava assim, sem me dar conta. Mas foi mais recentemente mesmo que eu passei a estudar e amplificar o meu conhecimento. Então, é importante eu falar primeiro para vocês sobre um livro que mudou a minha vida, que é o livro A Magia, da Rhonda Byrne. Essa Rhonda, ela é a mesma pessoa que escreveu o famoso livro O Segredo. Para quem não conhece, O Segredo é um livro que ele ficou bem famoso ali pelos anos 2000. Na verdade, ele foi lançado ali em 2007. E foi um livro assim que ficou sendo como um dos mais vendidos por anos e anos. E para mim ele foi o que me fez conhecer a lei da atração e como ela pode ser usada para criar qualquer coisa que você deseja. Então eu tinha ali aproximadamente meus 20 aninhos e na época eu li o livro, assisti o filme, é um documentário que tem. E eu tive contato com a lei da atração, então eu aplicava aquilo em algumas coisas da minha vida durante o decorrer dos anos. Eu cheguei a fazer meu modelo de visualização, mas assim, eu não tinha um conhecimento muito profundo, né? Foi aquilo ali que eu vi e só. E, né, também com o tempo o uso não era assim tão constante na minha vida com as que eu posso dizer assim de prática mesmo, né? Às vezes eu só tentava mentalizar alguma coisa, né, o que eu queria, e era assim que eu aplicava. Então depois de algum tempo, alguns anos, eu cheguei até esse outro livro da Rhonda e eu comecei a entender um pouco mais sobre uma parte muito importante da lei da atração, que é a gratidão. E eu acho que para mim esse livro ele foi o que trouxe um grande alinhamento para minha vida. E eu queria compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tive com ele. Então, o livro se chama A Magia, tá? E ele se trata, assim, né, resumidamente falando, de um guia de 28 dias de imersão na gratidão. Então, esse livro ele parte do pressuposto de que tem um versículo do Evangelho que se diz assim, tradução
livre, tá, pessoal? Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que se tem será tirado. E aí o livro ele parte do pressuposto que o que esse versículo quis dizer é: porque a qualquer um que tiver gratidão será dado ainda mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem gratidão, até o que tem será tirado. Agora eu preciso falar aqui que eu não curto muito essa ideia da parte do será tirado, soa até como uma ameaça. E, sinceramente, da minha parte, eu não acredito que o universo funcione dessa forma, tem essa coisa da punição. Mas eu vou falar que eu fiz essa experiência do livro por 28 dias, que é o que o livro diz pra você fazer. E eu fiz ele por 2 vezes, sendo que a segunda vez eu terminei a semana passada. E é por isso que eu tô aqui vindo falar pra vocês um pouco sobre ele. Eu tive bastante mudanças positivas na minha vida nos 2 períodos, tá? E eu consegui ver essas mudanças não só, né, ganhei muito dinheiro, né, tive oportunidades também, tá? Assim, as coisas melhoraram. Mas eu acho que a mudança principal ela aconteceu dentro de mim mesmo e na forma como eu passei a enxergar a vida. Então, a minha rotina durante a experiência, ela é acordar e aí logo depois, né, escova os dentes e tal, né? E aí você começa o dia lendo um capítulo do livro, né, que é o capítulo do dia. E aí você realiza a prática do dia. Então, existem algumas coisas que você vai fazer todo dia e outras coisas que o livro vai acrescentando e variando de prática, tá? Então, um item presente todos os dias é que você tem que escrever uma lista de gratidão com 10 itens. E assim, não basta só você agradecer, por exemplo, eu sou grata ao meu trabalho. Então, você tem que dizer também o porquê você está agradecendo. Tá? Então, por exemplo, eu sou grata ao meu trabalho, porque graças a ele eu recebo o meu salário todos os meses. Eu sou grata ao meu companheiro ou companheira, porque ela faz eu me sentir amada. Então tem que ter um porquê. Porque se você não diz o porquê você está sendo grato àquilo, ele diz que você está jogando a sua gratidão pro vento, né? Então, e realmente, gente, eu acho que faz diferença você dizer o porquê você é grato, faz você pensar na situação, faz você sentir mais aquele sentimento mesmo bom de gratidão a algo ou alguém. Então, no fim dessa experiência, você vai ter sido grato pelo menos 280 vezes, né? Porque é 10 vezes 28. Gente, eu confesso que eu devo ter repetido alguma coisinha ou outra, tá? Durante essa experiência das 2 vezes, provavelmente. Que tem coisas que realmente assim, eu não ficava também, ai, nossa, não posso repetir. Não, se na hora me vinha na cabeça alguma coisa pela qual eu era grata, eu escrevia o porquê. Então, provavelmente eu repeti ali, né? Sou muito grata pelos meus gatos, minha cachorra, minha casa, meu carro, meus pais, minha companheira. Devo ter repetido muitas vezes, mas enfim. Era o que eu tava sentindo e, querendo ou não, são coisas muito, muito importantes pra mim. Então não sou eu, como eu já ouvi falar que muitas outras pessoas tiveram mudanças na vida após fazer a experiência com o livro. Nem sempre essas experiências relatadas, esses resultados ou mudanças
foram agradáveis de início, tá? Então, já fiquei sabendo de gente que se divorciou, por exemplo, ou que decidiu fechar um negócio, uma empresa, né, que tinha. Mas, como eu disse de início, né, depois a pessoa normalmente fala foi pro melhor e tal. Então, pode acontecer, tá? Fica aí o aviso. E, gente, eu realmente eu acredito, e depois, principalmente depois de ter feito esse livro a primeira vez, né, e agora fiz a segunda, então eu acredito que a gratidão, ela realmente seja uma das ferramentas mais poderosas da lei da atração. Mas, como vocês podem imaginar, né, se comprometer todas as manhãs e precisa ser feito pela manhã, então por 28 dias não é assim super fácil. Então exige um pouco de determinação, mas eu digo que vale muito a pena. Quando eu tava fazendo, eu colocava o despertador ali para tocar 20 minutinhos mais cedo, né, para dar tempo, né, tranquilo de ler o capítulo e escrever. E a prática não é só isso, então você além né, de fazer isso ali também insere outras práticas dia após dia, práticas diferentes que você vai trabalhar ali questão de dinheiro, de abundância, de saúde, relacionamento. Então, às vezes você precisa de um tempinho a mais. E aí você também, todo dia você encerra também agradecendo pela melhor coisa que tenha acontecido ali no seu dia. Então você vai dormir com uma sensação boa, você acorda e já, né, tem a sua dose ali grande, cavalar de gratidão. E eu acho que isso influencia bastante no restante do seu dia. Bom, a primeira vez que eu fiz o livro, gente, eu fiquei um pouco receosa, na verdade, de quando acabasse, porque eu tava ali naquela maré de coisas, né, tão boas acontecendo, e aquele sentimento tão bom dentro de mim, que eu comecei a ficar com um pouco de medo que as coisas boas deixariam de acontecer quando o livro acabasse. Mas ao mesmo tempo eu não queria precisar me esforçar tanto, gente, porque é um esforço, eu vou dizer pra vocês, ali todas as manhãs, né, sábado, domingo, às vezes acorda um pouco atrasado e você tem que fazer, porque se você pular um dia, o livro fala pra você voltar 3. Então eu não queria isso. Então hoje, a prática que eu mantenho em quase 100% dos meus dias é começar o dia agradecendo por 3 coisas na minha vida. Eu escolhi esse número 3, que achei um número bom. Às vezes, se eu, né, tiver tempo, se tiver mais coisa que eu tiver com vontade de agradecer, sem problemas, mas pelo menos 3 coisas eu coloco ali. E sempre relendo a lista e dizendo obrigada, a palavra obrigada 3 vezes, do fundo do meu coração. E também eu agradeço antes de dormir pela melhor coisa que tenha acontecido ali no meu dia, para ir dormir pensando em coisas boas. Então é isso, gente. Quem puder, compra o livro, se chama A Magia, no Brasil. Se você está no Reino Unido, né, ou Canadá, e quer ler em inglês, o livro se chama... Deixa eu pegar aqui na minha gaveta. The Magic. Difícil, né? A Magia, The Magic. Então, né, quem puder compra e faz, porque com certeza vai te trazer muitas coisas boas. Se, né, você não tiver a fim de comprar, eu pretendo com o tempo passar alguma das práticas que eu aprendi lá para vocês aqui no podcast. Então, só para encerrar aqui o podcast, gente, para não ficar tão grande, eu vou passar agora para vocês uma prática
que eu acho que muita gente vai gostar. E ela se chama Dinheiro Mágico. Então, essa prática, ela pede para você, né, primeiro lembrar de situações na sua infância e juventude, quando você recebeu coisas dos seus pais, tutores, tudo que foi provido a você sem que você precisasse pagar por isso. Então, desde que você nasceu, quanta roupa você não ganhou, comida que foi colocada na mesa, presente que você ganhou, tudo sem que você precisasse fazer o menor esforço, sem que você precisasse tirar nem o dinheiro da sua carteira, que você provavelmente não tinha ainda, lanche para a escola, material escolar, você tinha uma casa, um chuveiro, e você nunca precisou pagar por nada. Assim eu espero. Então, tenta lembrar dessas coisas e agradecer por elas, brinquedos que você teve, vezes que você foi ao dentista, ao médico. Então, quanta abundância você não recebeu, né, que não foi dada para você sem que você, né, precisasse dar nada em troca, pagar por nada disso. E ao que você for lembrando de cada coisa, você diz obrigado, obrigado, obrigada. Tá? Então tenta lembrar e se você quiser escrever, escreva. Eu sou uma pessoa que eu prefiro escrever as coisas. Eu tenho a impressão de que a minha cabeça acaba guardando mais. Mas se você escrever, né, depois você leia pra você e agradeça 3 vezes por cada coisa que você tiver lembrado. E aí, depois que você agradecer por essas coisas, você vai pegar uma nota. Pode ser de valor mais baixo que você tiver, tá? De 5, 10. E aí você vai pegar essa nota e você vai deixar essa nota em um lugar onde você consiga ver constantemente, tá? E aí toda vez que você vira essa nota, você diz para você mesmo: obrigada por todo o dinheiro pago por mim durante minha vida. Isso é para você lembrar de todas as vezes que você simplesmente, né, ganhou dinheiro de alguma forma. Então, eu tenho uma nota que eu guardo, hoje está na minha carteira, e eu apenas tento não gastar. Aqui não é muito difícil porque eu uso mais o cartão para quase tudo, então eu deixo a minha nota lá. Mas toda vez que eu abro minha carteira, eu dou uma olhadinha e agradeço. Então, tenta lembrar de qualquer outra oportunidade que você ganhou dinheiro de alguma forma. O dinheiro que você recebe pelos trabalhos que você faz, presentes que você recebeu, que você não precisou pagar, descontos, reembolsos, herança. Então, tenta lembrar de tudo isso e se sentir o mais grato, né, que você puder por esses valores. Que às vezes a gente ganha e a gente não percebe que a gente está ganhando. Então, com essas práticas, você vai estar multiplicando a energia da abundância e do dinheiro na sua vida. Então, se vocês, né, puderem fazer, se vocês quiserem, né, tiverem alguma coisa para relatar, se alguma coisa boa acontecer, eu quero saber, tá, gente? Então, dá um jeito de me contar. Tem agora, né, o Instagram, que é Cia_manifest. Então, vocês podem mandar direct lá, ou mandar alguma mensagem, comentar em alguma foto. Ou aqui mesmo nas perguntas, né, que tem no Spotify. Mas é isso por hoje. Muito obrigada por escutarem mais um podcast.
Eu fiz um Instagram aqui do podcast Manifeste Já. Gente, me segue lá. O Instagram é Cia, né, companhia, _manifest. E se vocês gostaram do podcast, se vocês conhecem alguém que vocês acham que gostaria de escutar esse podcast, que precisa escutar esse podcast, não esqueçam de compartilhar, se inscrevam, ativa o sininho aqui, dá 5 estrelas, faz tudo, gente. É isso, obrigada.